E então, uma de suas amigas comentou que Aline estava gostando de um garoto de sua sala. Depois que havia confirmado o boato, Alice passou a se aproximar do garoto devagar, sem que a sua irmã percebesse. Naquele mesmo dia, os dois jovens ficaram sem compromisso. Mas o plano de vingança de Alice ainda não estava completo. Tirou foto dela beijando o jovem e deixou salva no celular. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. O maior defeito de Alice era a sua soberba. Isso ficou claro para todos que a conheciam. Era uma menina vaidosa e gostava de se cuidar, além de ser muito atraente, de modo que a maior parte dos garotos que havia se sentiam atraídos por ela. E Alice adorava isso. Era uma moça sedutora e que gostava de atenção. Morava junto com a sua mãe Valéria e a sua irmã mais velha, Aline. As três eram gaúchas. Embora tenham ido passar uma temporada no estado do Rio de Janeiro, mais tarde retornaram para o estado natal, Rio Grande do Sul, no Brasil. Em sua pré-adolescência, quando tinha 12 anos de idade, a jovem já menosprezava as meninas que não eram tão atraentes. Inclusive, era uma das responsáveis pelo sofrimento de várias garotas no decorrer dos anos, pois era ela quem começava a caçoar delas. E como tinha muita influência sobre os demais, as pessoas acabavam fazendo o mesmo. Mas não eram apenas garotas. Alice também tirava sarro dos garotos que eram introvertidos e não muito atraentes, aqueles que não a agradavam. Por causa disso, era muito odiada por parte dos alunos da escola e exaltada por outro grupo de alunos. Aline, que era 2 anos mais velha que Alice, sempre repreendeu a irmã por suas atitudes na escola. No entanto, de nada adiantava. O efeito era o contrário. Ao invés de ela se arrepender e querer parar, tirava ainda mais sarro dos demais. A família de Alice era de classe média, embora estudassem em escola pública. Nada faltava para elas, mas também não podiam fazer qualquer coisa por conta da quantidade de dinheiro. Era mais um equilíbrio financeiro. Esse fato contribuiu para que a garota se tornasse mimada e ainda mais esnobe, pois a sua situação financeira era melhor do que a de muitos alunos da escola em que estudava. Conforme Alice foi crescendo, a sua soberba cresceu junto. Aos 16 anos, a jovem era considerada a moça mais bonita da escola e fazia jus ao nome. Ela literalmente fazia uma seleção dos garotos com que se relacionava sem compromisso. Era como se implorassem para tê-la. Valéria ficou sabendo da atitude da filha para com os jovens de sua escola. Foram várias as vezes que ela pediu para que a filha parasse de tratá-los dessa maneira, pois algo poderia dar muito errado para ela. Porém, nunca se importou com os conselhos da mãe e continuava da mesma maneira. Afinal, era exatamente aquilo que ela queria: ser desejada pelos garotos, causar inveja nas demais garotas e se tornar a número 1 da escola. Certa vez, a menina fez com que 2 jovens brigassem por sua causa, pois deixou de se relacionar com um deles sem motivo para se relacionar com o outro. A briga foi tão feia que até mesmo a polícia precisou ser chamada no local. Entretanto, ao invés de Alice se sentir mal e culpada pelo que tinha causado, se exaltava ainda mais pelo fato de que tudo aquilo havia sido por culpa dela. Quando estava no último ano do ensino médio, conheceu Gabriel, que era educado e gentil, e mais tarde, Alice descobriu que era um dos melhores amigos de sua irmã. Desde o primeiro ano do ensino médio, Gabriel tinha sentimentos por Alice, mas ela não sabia disso. Ele fez questão de esconder. Não queria que isso chegasse aos ouvidos da menina, pois sabia que a sua reação poderia não ser muito boa. Com algum esforço, na verdade com muito esforço, no segundo ano do ensino médio, ele revelou a Aline que gostava de sua irmã. Nessa altura, os dois tinham uma grande amizade, de modo que Aline fora a única pessoa que Gabriel havia revelado tais sentimentos até aquele instante. Entretanto, a resposta de Aline para ele não foi a mais animadora. Disse que recomendava fortemente que ele esquecesse a sua irmã, pois mais do que ninguém a conhecia muito bem. Mas mesmo conhecendo a personalidade da garota, ele continuou desejando-a. E então, no último ano do ensino médio, Gabriel resolveu tentar conversar com Alice. Para dialogar com a garota, as pessoas precisavam ter ciência de que seria um diálogo com desdém por parte dela, é claro. No entanto, para surpresa de Aline e até mesmo Gabriel, Alice aceitou o pedido de namoro do jovem. Mesmo assim, a irmã mais velha não sentiu nenhuma firmeza. Não é à toa que durante todo o período em que os dois ficaram juntos, Aline o alertava para não se apegar demais. Entretanto, Gabriel achou que dessa vez a amiga estivesse errada. Porém, ela realmente estava certa. Quando completaram 1 semana e 1 dia de namoro, Alice apenas disse que não queria mais e o deixou.
Gabriel ficou sem entender nada. Tentou questioná-la a respeito, mas a única coisa que disse é que nunca tinha sido nada sério. Entretanto, o jovem realmente estava levando a sério, tanto que pediu-a em namoro e achava que realmente estavam juntos. Depois de insistir tanto por uma conversa na frente de todos, Alice disse em voz alta que só havia aceitado seu pedido para que ele a ajudasse a aumentar a sua média em química, que não era nada boa, nada mais que isso. E de fato, durante o curto período em que estiveram juntos, Gabriel a ajudou com a lição. Na verdade, praticamente fez tudo para ela, todos os trabalhos que estavam pendentes. A desculpa de Alice era dizer: vamos fazer o trabalho juntos. Dessa maneira, ela sabia exatamente o que teria que fazer no trabalho. Quando a jovem terminou de dizer, apenas se virou e começou a andar, deixando Gabriel envergonhado no meio das outras pessoas. Na ocasião, estavam do lado de fora da escola, e Aline estava lá, mesmo tendo terminado o ensino médio. Ia até lá às vezes para conversar com os antigos amigos antes de ir para a faculdade. Aline havia assistido toda a cena, andou em direção à irmã e iniciou uma discussão. Claramente estava irritada com a atitude dela. A briga das duas havia sido feia, de modo que os funcionários da escola e alguns alunos precisaram intervir. Aline estava realmente irritada. A sua irmã não demonstrava nenhum sentimento de empatia, nem um pouco. Além disso, o jeito que ela conversava, o seu tratamento de desdém com todas as outras pessoas, a irritava. Antes que elas fossem separadas, a irmã mais velha deu um tapa no rosto de Alice, que pretendia revidar, mas foi impedida. Depois disso, Aline foi orientada a se retirar e Alice apenas entrou na escola como se nada tivesse acontecido. No entanto, aquele tapa que a sua irmã havia lhe dado ficou marcado. Ela pretendia se vingar. Mais tarde, quando já havia concluído o ensino médio, Alice entrou no ensino superior. Passou a estudar na mesma faculdade que a sua irmã estudava, para a tristeza de Aline, pois odiava estudar com a irmã mais nova. Parecia que os seus anos de paz e sossego estavam prestes a findar. Na faculdade, as coisas eram um pouco diferentes, afinal, os alunos eram mais maduros e com personalidade e caráter formados. Alice também já estava crescida, entretanto, a jovem acostumou a receber mais atenção que o comum e ser o centro das atenções. Por onde passava chamava atenção, como já citado. Era bastante atraente e os garotos da faculdade perceberam isso desde o primeiro dia em que chegou. E quanto a Alice, é claro que ela não achou a situação ruim. Pelo contrário, aproveitou a situação e logo se tornou novamente a mais popular, desta vez da universidade. Vendo que a irmã caçula se tornou o centro das atenções novamente, Aline irou-se. Não era um sentimento de inveja, e sim de raiva pelo jeito que Alice se comportava. Mas dessa vez não havia reclamado com ela. Aline já estava lá antes de sua irmã chegar. Sendo assim, ela já havia feito algumas amizades e também passou a gostar de um garoto que era de sua sala. Não demorou muito para que Alice fizesse as suas amizades, como já esperado, com outro grupinho de meninas snobs. Em um determinado dia, Alice revelou que Aline era a sua irmã. As jovens que a acompanhavam ficaram surpresas, afinal, não pareciam que eram irmãs, pois nem se olhavam enquanto estavam dentro da universidade. E então, uma de suas amigas comentou que Aline estava gostando de um garoto de sua sala. Alice virou o rosto em direção a essa garota imediatamente após ter ouvido isso, demonstrando interesse no assunto. Pediu para a garota mostrar quem era o jovem e assim foi. Uma ideia maldosa se formou nos pensamentos de Alice, e isso lhe serviria de vingança, pois ainda não tinha esquecido do tapa que sua irmã lhe dera em seu último ano do ensino médio. E assim, sem que Aline percebesse, a irmã mais nova começou a observá-la de perto, viu o jeito que agia quando estava perto dele e concluiu que, de fato, a irmã gostava muito dele. Depois que havia confirmado o boato, Alice passou a se aproximar do garoto devagar, sem que a sua irmã percebesse. O jovem ainda não tinha conhecimento de que Aline gostava dele, embora tenha percebido certos olhares diferentes dela em sua direção. No entanto, era impossível para ele negar o convite de Alice. E então, naquele mesmo dia, os dois jovens ficaram sem compromisso. Mas o plano de vingança de Alice ainda não estava completo. Tirou foto dela beijando o jovem e deixou salva no celular. Mais tarde, quando as duas já estavam em casa, as coisas começaram a esquentar. As irmãs dormiam em quartos separados e quase nunca se falavam, apenas o necessário. Mas Aline sempre via as postagens e status da irmã mais nova nas redes sociais. Alice usou isso a seu favor. A garota postou a foto em seus status com a legenda mais irônica possível. Demorou apenas alguns minutos para Aline visualizar. A reação dela não foi das melhores.
lágrimas escorreram em seu rosto enquanto tremia. Aline se entristeceu de uma maneira que não se entristecia há muito tempo, pois viu o que a sua irmã era capaz de fazer. Mas Aline não deixou barato para ela. Quando Alice ouviu alguém bater na porta de seu quarto de maneira desesperada e sem parar, logo soube que era a irmã primogênita. E então levantou e se preparou para provocar Aline. Mas quando abriu a porta, não teve nem tempo de dizer uma palavra, pois novamente Aline bateu em seu rosto e em seguida agarrou seus cabelos e começou a puxá-los. Alice revidou os ataques da irmã e as duas iniciaram uma briga. E então, Valéria, ouvindo todo aquele barulho vindo do quarto da filha mais nova, imediatamente se levantou da cama e foi até lá. Chegando no quarto de Alice, se deparou com as duas filhas brigando. Ao ver a cena, a mãe deu um grito ordenando para que as filhas parassem, e assim foi. Sem esperar Valéria perguntar o porquê da confusão, imediatamente Aline explicou o que a irmã havia feito. Após ouvir a história, Valéria fitou Alice com um olhar de desgosto. Não foi ela quem ensinou a filha a ser daquele jeito. Quando percebeu o olhar da mãe, a jovem alegou que não sabia que a irmã primogênita gostava do garoto. Ela mentiu, mas Valéria e Aline já sabiam disso. A discussão finalmente havia terminado, mas antes de sair do quarto da irmã, Aline disse que ela pagaria por todas as más ações contra a sociedade, e quando chegasse esse momento, ela iria implorar para ter feito diferente no passado. Alice não deu ouvidos para o que a irmã disse, apenas se sentiu vingada, e bem vingada, mesmo não gostando nada dos olhares que ela recebera da mãe e até mesmo de Aline. No dia seguinte, na faculdade, o garoto procurou Alice apenas para conversar. Entretanto, como a jovem já havia cumprido seu objetivo, apenas disse que não ia mais conversar com ele e em seguida se retirou do local. O jovem ficou sem entender, mas não tentou ir atrás dela. Alguns dias haviam se passado. Até aquele momento, não havia aparecido nenhum garoto que tivesse despertado o interesse de Alice. Até que em um determinado dia, um novo aluno havia sido transferido para a sua sala. Depois que analisou as suas vestimentas, Alice concluiu que o garoto tinha boas condições financeiras e isso já foi algo que fez com que se interessasse. A jovem o observou durante alguns dias. Notou que haviam outras garotas interessadas nele, mas nem se preocupou. A sua soberba não permitia que se preocupasse. Alice estava interessada no dinheiro dele. Por isso, em um determinado dia durante o intervalo, apenas se levantou, andou em direção, sentou ao seu lado e começou a conversar. A confiança que a jovem tinha deixava todas as demais garotas impressionadas e até mesmo enciumadas. Não demorou muito para logo começarem a sair juntos. Guilherme era o nome do jovem que satisfazia todas as vontades de Alice, e não havia um só dia após a faculdade que não saíam. Na maioria das vezes, o jovem andava com a sua moto moderna, que chamava a atenção de todos. E Alice era a única da universidade que andava na garupa. Como estudavam pela manhã, depois da aula iam direto para o centro da cidade fazer de tudo. Não é preciso dizer que Alice encheu ainda mais o seu ego com isso, ficando ainda mais snob. No entanto, isso estava prestes a mudar. Em um determinado dia, Guilherme e Alice estavam indo ao centro, até que o jovem perdeu o equilíbrio da moto e os dois sofreram um acidente terrível. Quando Alice acordou, notou que estava na cama de um hospital e desorientada. A sua cabeça estava doendo muito e aos poucos ela foi se lembrando do que havia acontecido. E então, olhou para o lado e se deparou com a sua mãe dormindo e a sua irmã acordada olhando para a frente. Alice perguntou o que tinha acontecido e Aline respondeu que ela e Guilherme haviam sido socorridos após sofrerem um acidente. Completou dizendo que durante horas ela tinha ficado desacordada. Alice entendeu e, após ouvir que Guilherme também estava bem, se sentiu de fato aliviada. Sendo assim, concluiu que tinha sido apenas um susto e que tudo logo voltaria ao normal. Entretanto, muito provavelmente as coisas não seriam como Alice imaginava. Pediu ajuda de Aline para ir ao banheiro, que estendeu a mão para ajudá-la, mas a irmã primogênita alertou Alice que algo ruim havia acontecido e que não gostaria nada disso. A jovem se assustou e perguntou o que era. Todavia, Aline se negou a responder. Mas ao chegar ao banheiro, Alice entendeu o motivo. A jovem se olhou no espelho e viu que todo o seu rosto tinha sofrido danos. Não apenas o seu rosto, também olhou para o seu corpo e viu que havia feridas enormes espalhadas. Alice se desesperou. Era como se toda a sua beleza tivesse ido embora. Aline sabia como a irmã caçula iria reagir, e mesmo tendo feito tudo o que fez, Aline a abraçou. Em seguida, Alice começou a chorar.
Não foi fácil para Alice retornar à faculdade depois de tudo o que tinha acontecido. Quando finalmente resolveu dar as caras, tudo parecia diferente. As pessoas olhavam para Alice e não conseguiam reconhecê-la. Era como se não fosse mais a mesma garota. Inicialmente, tentou manter uma postura firme. Entretanto, as fofocas e olhares estranhos em direção a ela já haviam começado. Alice se sentiu mal, nunca precisou passar por aquilo antes. Era ela quem fazia as pessoas se sentirem constrangidas, mas a situação havia mudado. Alice continuou andando e encontrou Guilherme à sua frente. E então, caminhou até ele e o cumprimentou. Porém, quando o jovem viu o estado de Alice, fez cara de nojo e disse para se afastar dele. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Nunca pensou que passaria por essa situação. Tamanha foi a sua tristeza que começou a chorar alto no meio do refeitório da universidade, enquanto todos ao redor tiravam sarro dela. Não estavam rindo pelo estado de sua aparência, e sim pela situação na qual ela se encontrava depois de tudo o que havia feito. Mas alguém apareceu ao lado de Alice, segurou a sua mão e a puxou para longe dali. Era a Aline, e quando caiu a ficha de Alice, perguntou o porquê de sua irmã estar ajudando-a daquela maneira depois de tudo o que ela havia feito. Aline apenas respondeu que não se importava e que, independentemente de qualquer coisa, sempre iria cuidar da irmã caçula. Alice começou a chorar. Aquele deveria ser o primeiro momento de afeto entre as irmãs desde muito tempo. Ambas haviam ficado satisfeitas. E é claro que Alice se desculpou com a irmã por tudo o que tinha feito durante todos esses anos e principalmente pelo que fez por último. As desculpas foram aceitas e Alice passou a ter uma nova missão. Teria que se tornar uma pessoa nova, aprender a tratar as pessoas com respeito e dignidade. Na verdade, o caminho não era nada fácil, ainda precisaria aguentar muitas ofensas. Mas Aline prometeu que a ajudaria em sua jornada para se tornar uma nova pessoa. Em sua opinião, qual foi a lição que Alice aprendeu? Deixe o seu comentário abaixo. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.